No vídeo anterior eu mostrei uma pesquisa interessante do Instituto Paraná, em que eles faziam uma abordagem, uma apresentação para os entrevistados, o público que eles abordavam nas ruas, muito ampla, oferecendo 9 cenários possíveis que podem se desenrolar na eleição para presidente de 2026. E eles faziam combinações ali de candidatos. Então, por exemplo, eles colocavam às vezes o Pablo Marçal incluído na pesquisa. Pablo Marçal, que já declarou inclusive a sua pré-candidatura à presidência, eu acho que é o primeiro que está fazendo isso. E depois apresentavam outro quadro para o eleitor ali responder, sem o Pablo Marçal. E descobriram que isso aí fazia uma diferença grande entre estar na frente o Lula ou não, com relação ao Bolsonaro, por exemplo. Porque o Pablo Marçal tira um pouco de votos do Bolsonaro, da direita em geral, mas do Bolsonaro especificamente. E aí eu falei que eu ia fazer outro vídeo sobre o desdobramento da pesquisa, que era sobre um possível segundo turno. Possível e provável, né? Todos os cenários aí mostram um equilíbrio, dizendo que se as eleições fossem hoje, haveria sim um segundo turno. E é o segundo turno que decide quem vai ser o presidente. Geralmente quem fica em primeiro lugar no primeiro turno acaba ganhando, mas pode haver uma reviravolta, né? As pesquisas muitas vezes indicam isso. E aí essa pesquisa Paraná fez esse teste. Apresentou para o eleitorado 3 cenários possíveis para um segundo turno dessas eleições presidenciais. O primeiro cenário confronta o Lula com o Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro estando inelegível, ele sempre aparece nessas pesquisas, e mesmo sendo pouco provável que seja revertida essa situação dele. Nessa pesquisa aí, o Bolsonaro, inclusive, fica na frente do Lula. 45,7 contra 42,2 do Lula. E dos 3 é o único cenário em que o Lula perde, por essa pequena diferença. No cenário 2, colocaram a Michelle para concorrer com o Lula, e o Lula ganha com uma diferença mínima, empate técnico, na verdade. Outro empate técnico acontece no cenário 3, em que o Lula empata com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, 43,4 com 40,6. Ou seja, 3 empates técnicos. O que a gente está vendo aqui? Praticamente existe uma divisão entre direita e esquerda. A direita pode revezar os seus candidatos, que eles chegam mais ou menos ali na mesma pontuação. E o Lula também mantém a sua mesma pontuação. Então é aquele pessoal que não gosta da direita e quando tem o Lula como opção, vai nele. E o pessoal que não aceita o Lula, quando tem uma opção de direita, vai nela. A pesquisa não testou aí o que aconteceria se o Caiado fosse o candidato da direita ou o Pablo Marçal, mas eu imagino que chegaria também muito perto dessa pontuação dos 40%. Também não testou se fosse, por exemplo, o Haddad no segundo turno, no lugar do Lula. A pesquisa testou o Haddad no primeiro turno e ele não foi muito bem. Ficou com metade da pontuação do Lula. Mas e se fosse ele a opção da esquerda no segundo turno? Eu acho que também chegaria perto desses 40%, porque é a divisão do eleitorado brasileiro aí para qualquer que sejam os nomes praticamente. Uma coisa bastante interessante é que a pesquisa também revelou que num cenário espontâneo, 50% dos eleitores não sabem quem vão votar. Cenário espontâneo é quando pergunta para o eleitor assim de supetão: se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? E não oferece os nomes. Aí o pessoal tem que lembrar de cabeça ali, quem seriam os candidatos? E aí o pessoal fica em dúvida, metade não sabem quem votar. Tem que apresentar para eles os nomes, para aí eles, se tem que escolher entre esses, então eu vou nesse aqui. Nesse cenário espontâneo aí, o Lula aparece com 20,1% e o Bolsonaro com 16,7%. A gente vê aí que na esquerda é praticamente uma unanimidade de que é o Lula que deva se candidatar. Apesar de que ele já está demonstrando sinais de cansaço, já vai estar com 81 anos quando chegar a próxima eleição, mas parece que estão depositando em cima dele a esperança de vencer.
e aí ele acaba se sentindo obrigado a se candidatar de novo, mesmo que talvez ele não queira, né? Talvez ele possa até se candidatar e, caso ganhe, tenha que deixar o governo antes do final. É uma possibilidade, mas pelo menos ele ganha e entrega ali para o lado dele a governança do país. Já na direita a gente vê essa fragmentação. Bolsonaro insistindo que vai se candidatar, apesar de que as chances são de que ele não consiga. Caso ele não se candidate, a Michelle parece que tem o melhor desempenho, mas não parece que será a Michelle a prioridade do Bolsonaro. O Bolsonaro prefere indicar o seu filho, Eduardo Bolsonaro, provavelmente, em vez da Michelle. O Tarcísio, que é um que aparece bem aí nas pesquisas também, diz que vai se candidatar à reeleição em São Paulo, mas talvez haja muita pressão para que ele saia para presidente. Ainda tem correndo por fora aí o Pablo Marçal e outros governadores que querem, o Caiado, o Ratinho Júnior e o Zema. Então, nesse momento, o que a gente vê é uma complicação, uma complexidade grande para escolher quem a direita vai colocar para competir com o Lula, que parece que é a única opção que a esquerda enxerga. Vamos aguardar para ver como é que isso continua. Até um próximo vídeo.